Só mais uma opçãozinha para o microfone, pastor, por favor. E agora? Oi, som. Tá bom. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, né, queridos? Estamos felizes por estar na casa do Senhor nesta noite. Louvado seja o Senhor. Para louvar o nome dele, né? Deus abençoe, meus amados, a vida de cada irmão aqui nesta noite. Cada irmão, cada obreiro que prontamente estão na casa do Senhor. Que essa obra, ela pertence ao Senhor e não a gente, né, irmão? Aleluia a Deus. Querida, abra sua Bíblia comigo na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 3, amados. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo 1. Os irmãos acharam, irmão? Glória a Deus, eu vou estar lendo aqui. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco cair, agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, queridos? Meus queridos, hoje é um culto de ensinamento. Hoje é um culto de doutrina. Aleluia a Deus. E doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Meus queridos, capítulo 3 de 1 Coríntios, o título dessa mensagem que eu quero trazer hoje, eu vou falar hoje sobre maturidade, imaturidade e maturidade espiritual. Amém, queridos? Quando falamos do fruto da terra, dizemos que está maduro quando atinge o seu completo desenvolvimento. Pode ser colhido, consumido ou semeado. De fato, quando experimentamos um fruto, sabemos dizer se está maduro ou quando está imaturo, também sabemos. A noção bíblica de maturidade, todavia, poderá contrastar um ponto com as noções mais populares, mundanas ou seculares, como queiram, pois a via de regra assume-se que a infância e a juventude estão ligadas à insensatez ou a impitos e desvaneios de imaturidade. Isso é verdade de modo geral. Em Provérbios 22:15, lemos que a astúcia está no coração da criança, mas também encontramos nas Escrituras
exemplos de jovens, muitos maduros. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele trabalhando na carta aos Coríntios, e nós temos que entender, queridos, que o capítulo 1 e o capítulo 2, como nós já falamos aqui há alguns dias, como livro de introdução, o apóstolo Paulo, por 18 meses sofrido, ele instalou essa igreja na cidade de Corinto. Como nós já sabemos, querido, uma cidade pagã, uma cidade que tinha o templo da grande deusa Diana, né? E queridos, e Priscila e Áquila, no capítulo 18, eles ajudaram o apóstolo Paulo nesta grande obra, como também Apolo, né? Nós sabemos, quando nós lemos o capítulo 18 de Atos, nós vemos que o Apolo, ele era eloquente, né? Ele era instruído na lei, ele era um mestre, né, das escrituras sagradas, ele era eloquente, ele tinha uma locuação, ele tinha uma sabedoria de mestre nas escrituras sagradas. E meus amados, e nós sabemos, queridos, que a igreja de Coríntios, ela tinha muitas coisas, tinha muitos defeitos, embora ela possuísse todos os dons. Era uma igreja, queridos, que tinha muitos, os cristãos, que era imaturo. O que é imaturo? É diferente de maduro, de uma pessoa madura. Quando nós olhamos para alguém e falamos assim, essa pessoa ali é uma criança, mas quando nós olhamos para outra, nós falamos, essa pessoa ali ela tem uma atitude de gente madura, né? Quando nós pegamos um fruto, amados, nós pegamos uma manga, né? Quantas vezes, queridos, nós pegamos uma fruta, por exemplo, tem vezes que lá em casa a gente compra abacate e a gente enrola ele com um jornal e quer apressar o processo do amadurecimento. Ele amadurece, queridos, mas eu acredito que mesmo assim no tempo dele, porque ele segue o curso da natureza. Quando uma planta é plantada, por exemplo, eu fui para o Ceará, trouxe uma pimenta lá, meu sobrinho tirou, e eu dei para um rapaz lá da empresa lá, e ele levou, que ele gosta de plantar, ele levou. E lá na empresa tem alguns rapazes que plantam lá mesmo na empresa lá, que é grande o pátio lá, tem mais de 10 mil carros lá. E na P4 lá eles plantam. E ele pega a sementinha e ele coloca, é interessante. Eu falei assim, como é que planta a pimenta? É só colocar, porque se fosse eu ia só chegar, colocar a pimenta e pronto. Mas tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Ele falou, não, a gente primeiro coloca a pimenta para secar, depois abre ela, né, tira a sua sementinha e coloca na terra. Se fosse eu que fosse plantar, mas nunca ia nascer nada, porque eu ia pegar simplesmente a pimenta, eu ia colocar lá e não ia nascer. Mas as coisas seguem o curso da natureza, e muitas das vezes, queridos, nós queremos apressar o curso da natureza. Os irmãos compreendem? O apóstolo Paulo, ele trabalhando aqui em Coríntios, ele diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como as espiritual, mas como a meninos em Cristo. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu só marcar aqui. Já é um culto de ensinamento. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas,
que puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, queridos, fazer igual os crentes de Berea, os bereanos, né? Para saber, porque a palavra de Deus, queridos, é assim: o pregador, ele estuda a mensagem. Ele estuda a mensagem, mas a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. O pregador, ele não pode ler o texto e seguir o que ele quer, ele tem que seguir o que a Bíblia fala, né? Lucas capítulo 18, queridos, e o versículo 15 de Lucas, para vocês verem, amados, como o apóstolo Paulo, ele usou a metáfora de criança, né? Ele usou no sentido negativo. E Jesus, no capítulo 18 de Lucas, e no versículo 15, diz assim: e traziam-lhe também as crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Um aspecto positivo, né? Ele trouxe aqui um aspecto positivo, né, queridos? O apóstolo Paulo trabalhou com os coríntios, que eles eram meninos, não pôde falar como a espirituais, mas como a criança. Aleluia a Deus. Uma criança, queridos, ele não vai ter a mesma compreensão minha e a mesma compreensão sua. Porém, a criança, ela observa tudo. Minha esposa sempre gosta de falar, ela sempre falou para mim, que os filhos, ele olha os pais pelas costas. Por exemplo, tem coisa, meu filho tem autismo, e é difícil, é autismo leve, mas é difícil. Nós pagamos por fora para ele aprender a ler, graças a Deus aprendeu a ler, né? É difícil quando está no meio da multidão, né? É difícil da gente lidar com ele. Tem momentos que fica muito zangado, tem momentos que ele só consegue ouvir a voz dele só, mas tudo que eu estou conversando, eles são muito inteligentes. Tudo que eu estou conversando com minha esposa, ele observa com ouvido. Ele é curioso, ele pergunta para mim. Às vezes ele pergunta para mim: papai, por que você está lendo a Bíblia? Papai, e faz perguntas e perguntas. E ele tem vezes que ele começa a conversar e a gente fica olhando para ele assim. E existe um mistério, queridos. E quando eu falo isso, quando a gente está aqui com o microfone na mão, por exemplo, esses cultos aqui, eles são gravados. No YouTube, aparece lá no YouTube lá. Alguém vai ouvir essa mensagem. Alguém vai precisar dessa mensagem. Mas alguém também vai ouvir essa mensagem e vai ver o que eu falei. Por exemplo, a gente vê aí os grandes pregadores de renome aí, tudo que eles falam, tudo que o cantor de renome fala, é na mesma da hora, solto para o mundo inteiro. Se ele fala uma heresia, na mesma da hora, como teve um pregador aí famoso aí, que ele falou que Davi era bastardo, e a gente vai para a hermenêutica, a gente vai para a exegese, a gente vai examinar os textos do original. Eu não leio hebraico, eu não leio grego, mas nós temos obras de mestres que leram, que estudaram hebraico, que estudaram grego, que podem trazer para nós a claridade daquela palavra que nós não compreendemos. E aí a gente vai examinar, querido, se alguém está ouvindo aquele camarada falando alguma coisa e está de olho e está falando:
Esse camarada falou heresia. Ele falou que não está na Bíblia, porque o pregador, porque por ele já está famoso já, infelizmente ele se submerge. Infelizmente ele acha que só a teologia dele está certa. Infelizmente ele acha que todos têm que se prostrar a ele, todos têm que se prostrar ao seu conhecimento. Pensa que só ele tem conhecimento, pensa que só ele estudou teologia, pensa que só ele, porque Deus soprou o nome dele de alguma forma, e ele pode falar o que for, que as pessoas que estão embaixo, queridos, não podemos subestimar ninguém. Do mesmo jeito, queridos, que a gente pensa, eu vou pregar, não vou nem pesquisar direito a palavra, porque a igreja é uma igreja humilde, tem poucas pessoas, ninguém pode subestimar ninguém. Tem muitas pessoas, queridos, que têm tempo de estar pesquisando, de estar buscando, de estar lendo. E aí, queridos, a gente tem que ter cuidado. Uma vez eu estava numa igreja, eu ia pregar na igreja, e o pastor teve uma oportunidade, e eu vi que ele falou ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Cientificamente, queridos, o autismo não é comprovado, porque a mulher teve o filho mais velho, porque não é comprovado. O autismo não tem comprovação de nada. O autismo não tem um diagnóstico que você vai colocar no aparelho, no cérebro de uma criança autista. Não detecta, queridos. É um mistério. Esse camarada falou na igreja. Ele falou, o autismo, aí ele falou lá, eu não lembro agora, mas foi uma aberração que ele falou, né? Tipo querendo trazer o pecado para o mundo de hoje, essas coisas, mas foi uma aberração que eu não lembro agora. Eu falei, esse camarada perdeu uma oportunidade de ficar calado, entendeu? E os filhos, queridos, eles olham para a gente por as costas. Ele olha para a gente, queridos, em todos os aspectos. Ele olha se o pai chama um palavrão. Ele olha se o pai, por exemplo, meu pai é pastor, meu pai é cristão. Ele pega o ambiente de dentro de casa e ele faz uma comparação com a escola. Por exemplo, quando é que ele fica mais tempo na escola? E ele pega ali e faz uma comparação. Ele vê as crianças chamando palavrão. Ele vê, só que um lar cristão é diferente. Queridos, até o cachorrinho, quando o camarada se converte, até o gato, quando o camarada se converte, o cachorrinho percebe alguma mudança. Por exemplo, o camarada chegava bêbado, ele chegava e dava um chutão no cachorro. Ele chegava e dava um tapa no gato. O gato, quando via ele, já corria já. O cachorro já corria. Agora, quando o camarada conhece a Cristo, quando ele se converte a Jesus, quando ele tem um novo nascimento, quando ele tem uma transformação, que não é roupa, não é terno, não é calça social, não é gravata, não é nada, queridos. É de dentro para fora. Quando ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus encontra ele, pecador, né? Quando Jesus encontra ele numa pior situação, quando Jesus encontra ele nas trevas, porque a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Quando nós vamos reivindicar alguma coisa para Deus, a outra coisa que nós merecíamos era o inferno, queridos. Nós já estávamos condenados, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nós, queridos, pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi o ato mais sublime, queridos. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Queridos, é tão bom, amados, quando nós temos essa convicção de que Deus está conosco, queridos, de que nós tivemos um novo nascimento, queridos, de que nós agora, queridos, nós somos meninos, como Paulo disse aos Efésios, na malícia, mas adulto, queridos, no entendimento. É muito bom, queridos. Aleluia, glória a Deus, glorificado o teu nome, Senhor.
E Jesus nos encontrou. E Jesus nos achou. E você e eu, queridos, temos um privilégio de sermos, ter sido alvo do amor de Deus. O Salmos 8, queridos, eu acho muito bonito. Ele disse: quem é o filho do homem para que tu te lembres dele? Eu evangelizando meu sobrinho esses dias por WhatsApp, eu gosto de mudar, eu gosto de tocar no assunto que ele gosta. Eu estava examinando o espaço, os planetas. Queridos, qual pequeno é o ser humano diante disso? Porque aí você vai para aquele vídeo lá, você coloca um vídeo e fala: por que a terra não cai? Porque não há um lugar para que a terra caia. É infinito, o espaço é infinito. Bilhões e bilhões de estrelas. O Sol, não sei quantas bilhões, 10 bilhões de vezes maior do que a Terra. Aí tem uma estrela que ela é 20 ou 60 bilhões de vezes maior do que o Sol. Imagina, queridos, a grandeza, o tamanho do nosso Deus, amados. Aí você fica, queridos, muitas das vezes, queridos, se diminuindo, se achando pequeno, se achando impossível, se achando que Deus não vai te usar, porque você não lê a Bíblia toda ainda, porque você não tem uma teologia. Queridos, Deus te usa da maneira que você abrir a sua boca. Deus te usa, queridos, da maneira que você falar. Deus conta com você e Deus conta comigo, queridos, para nós sermos aí fora como luzeiros, queridos, para resplandecer no meio das trevas. Quantos aqui, amados, tem familiares, queridos, no candomblé? Quantos aqui tem familiares no espiritismo, no mormonismo, no testemunho de Jeová, queridos? Mas nós, queridos, podemos, queridos, através do nosso testemunho, através do nosso pouco conhecimento, queridos, adquirir, queridos, graça de Deus no momento certo, para Deus usar a nossa vida para trazer essas pessoas para os pés de Jesus Cristo. Aí Jesus, trabalhando aqui essa questão, ele fala, amados, para não impedir as crianças, porque dos tais é o reino do céu. O apóstolo Paulo, pegando, não pude vos falar como a espirituais, mas como a meninos. O apóstolo Paulo pega o lado negativo deles não compreender, de não poder trazer uma palavra mais profunda, de não aprofundar um assunto, porque era criança, necessitava de estar ensinando sempre a mesma coisa, sempre caindo nos mesmos erros. E, queridos, a maturidade ainda mais tem sido associada à capacidade de assumir. Aliás, deixa eu ler aqui, tá, amados? Onde eu parei. Também encontramos nas Escrituras exemplo de jovens, muitos maduros, como Timóteo, cuja juventude não devia ser desprezada, como Davi, que ainda adolescente assumiu uma postura humilde e determinada diante de Deus, enormes responsabilidades. Joás, com apenas 7 anos, queridos. Quando a gente vai trabalhar nisso daqui, a gente vai ver que a maturidade, a imaturidade não tem a ver com idade, e a maturidade não tem a ver com idade, com cronologia de idade, não tem a ver com tempo de igreja. Por exemplo, tem 20 anos de igreja, tem pessoas aqui que têm 30 anos, tem pessoas que têm 40 anos, tem pessoas que têm 5 anos, tem pessoas que têm 1 ano, tem pessoas que têm 2 anos. Aí quando a gente pega Timóteo, por exemplo, como foi usado aqui, Timóteo, ele era um jovem pastor. Alguns acreditam que ele devia ter os seus 40 anos de idade, 39, 40 anos de idade. Timóteo era um jovem pastor, e o apóstolo Paulo, escrevendo para o próprio Timóteo, ele disse: ninguém despreze a sua mocidade, porque se você estiver no lugar, se você for pregar
lugar e tiver só os veteranos, né? Se tiver só os jubilados, ou então se tiver só os teólogos, os mais velhos, os 60, 70 anos, pessoas mais experientes, muitas das vezes tendem a desprezar o mais jovem. Como que eu dessa idade eu vou aprender com fulano? Como dessa idade eu vou? Aí o apóstolo Paulo fala para não desprezar a mocidade. Queridos, maturidade não tem a ver com idade. Tem crentes, queridos, que tem 70 anos de idade e as atitudes dele é como a atitude de criança. Aleluia a Deus. O apóstolo Paulo fala aqui, e o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ainda no capítulo 3, o versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não vos podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens. O apóstolo Paulo está usando a metáfora, queridos. Ele trouxe aqui como criança, e ele usa a metáfora agora como carnais, que está ainda andando segundo os rudimentos do mundo. Ele está na igreja e ele não se permitiu ser moldado por Cristo. Ele está andando segundo os padrões da carne, as concupiscências da carne. Porque o apóstolo Paulo coloca aqui, eu estou correndo, o apóstolo Paulo coloca aqui, que havendo entre vós dissensões, divisões, contendas, não vai dar para me trabalhar tudo que eu estudei. Mas se você for para a carta de Filipenses, no capítulo 4, você vai ver que existiam duas irmãs na igreja, era Evodia e Síntike. E o apóstolo Paulo, escrevendo naquela carta, ele fala no capítulo 2 de Filipenses, que o evangelho, ele estando na cadeia, o evangelho, ele estava sendo de boa oportunidade, porque a guarda pretoriana ele estava pregando. Ele diz, exceto que uns pregam por contenda, uns pregam por vanglória, uns pregam por inveja, mas ele diz, mas importa que o evangelho seja pregado. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo estava trabalhando aqui primeiro como criança, depois como carnal. Porque aqui, querido, você vai dizer aqui assim, ó. Porque dizendo, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais credes, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento, queridos. Pegando esse texto aqui, hoje nós vemos, queridos, um culto à personalidade. Hoje está escancarado um culto à personalidade. Os coríntios aqui, eles estavam divididos entre eles, que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, porque Paulo vou parafrasear, Paulo é um plantador de igreja. Paulo é um apóstolo que no caminho de Damasco, ele teve uma experiência com Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo, ele ouviu e ele viu Jesus Cristo. Outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro. Eu sou de Pedro, passou por lá. E uns diziam, eu sou de Pedro, porque Pedro ele andou 3 anos com Jesus. Pedro ele teve as dificuldades dele, mas ele andou 3 anos com Jesus. Pedro é um camarada que quando uma discípula, no capítulo 10 de Atos, estava morta, mandaram chamar Pedro. Um anjo, ele era conhecido no céu, mandaram chamar Pedro, e Pedro foi a Jope, e ele tirou todo mundo, e Dorcas foi ressuscitada. Aí eles diziam, eu sou de Pedro. O outro dizia, não, eu sou de Apolo, porque Apolo ele é eloquente, Apolo ele é mestre. Ninguém lê as escrituras ou prega como Apolo. Aí o apóstolo Paulo
da igreja e ele coloca Jesus Cristo no centro. Porque Jesus Cristo ele tem que estar no meio. Se a igreja, queridos, ficar dividida, se ficar o disse-me-disse, se ficar eu sou de Cícero, eu sou do pastor Luiz, eu sou do pastor João, queridos, a igreja não vai caminhar, a igreja não vai crescer. A igreja, queridos, só vai crescer quando nós tirarmos o homem do centro e colocar Jesus Cristo no centro. Porque o candelabro, queridos, é 6 do lado, 3 do lado, 3 do outro e 1 no meio. É Jesus Cristo que está no meio. É Ele quem anda no meio da igreja. O apóstolo Paulo fala aquela igreja. Ele diz: quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Nenhum é nada. Paulo planta, eu planto. Apolo rega. Meus queridos, Paulo plantou a igreja. Paulo entrega a igreja a Apolo e Apolo cuida da igreja. Por isso, queridos, que no capítulo 3 de João, quando João Batista estava batizando, e Jesus no capítulo 1 ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha discípulo ainda. No capítulo 3, já no capítulo 3, João Batista está batizando e Jesus também está batizando. João Batista está preparando o povo, porque o batismo não salva, é para arrependimento, é o mandamento, é o sacramento, não salva. Quem salva é a fé. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, queridos, alguém chega, começa a disputar com os discípulos de João e fala: Jesus está batizando lá, aquele que tu batizou está batizando, querendo formar contenda, entendeu? E João Batista ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Queridos, eu quero pegar um ponto aqui, queridos, que ninguém sabe mais do que ninguém na igreja. Ninguém é maior do que ninguém na igreja. Só que a gente, queridos, tem que ter a humildade de João Batista para reconhecer que tem pessoas que é dada na medida da fé. Tem pessoas que Deus deu o dom. 4:11 de Efésios. Ele mesmo deu. Ele quem? Jesus. Uns para profeta, outros para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista. É Jesus que deu. Entendeu? Jesus dá de acordo com o nível da nossa fé. Porque, queridos, nós estamos vivendo uma geração hoje, queridos, que isso aqui, ó, é uma boa ferramenta. Isso aqui eu uso para pesquisa, eu uso para saber notícias de casa. Mas isso aqui tem tirado o foco dos cristãos, queridos, de ler a Bíblia, de orar. Quantas vezes, queridos, nós oramos por dia? Quanto tempo nós oramos por dia? Falar de oração é muito bom, queridos. Nós oramos, queridos, muito pouco na igreja. Seja correto, queridos, nós oramos muito pouco na igreja. É por isso, queridos, que esses dias eu adotei uma coisa boa para mim: fazer um altar na minha casa, ter o meu momento de oração. Você sabe aquela hora que tem vezes que você não dorme, você vira para lá, vira para cá e vira para lá. Você é sensível à voz de Deus para dizer: Jesus está me convidando para falar com Ele. Deus está me convidando para falar com Ele. Porque você prega a palavra, porque você ensina a palavra. Se você não tiver uma fiação com Deus, queridos, você passa vergonha. Se você não tiver com leitura da palavra de Deus, você passa vergonha. Aí você vê que maturidade não tem a ver com idade. O rei Josias, o rei Joás e o rei Josias, capítulo 11, no versículo 21, Joás começou a reinar com 7 anos, fizeram ele rei. Capítulo 2 Reis, capítulo 22, o rei Josias, com 7 anos de idade, fizeram ele rei. Agora imagina, e você sabe quem foi Josias? Ele quem foi o instrumento
reino de Judá. Vocês lembram que Deus levanta a profetisa Uda? Ele pega as instruções e o livro da lei estava perdido no templo. E houve um grande avivamento. Deixa eu correr, queridos. E aí, amados, e o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Não depende, queridos. O crescimento não depende do homem. O crescimento depende de Deus. Veio aqui, planta uma palavra, veio outro, planta outra palavra, e Deus quem vai trazer quem há de ser salvo na igreja. Eu quero confortar, queridos, o coração da gente aqui, mas principalmente do pastor da nossa igreja. Porque Deus, queridos, não está só com multidão. Também, queridos, Deus, Ele trabalha com poucos, mas também nós temos que pôr a mão no arado e fazer a obra, para trazer o povo, para evangelizar o povo, para que venham para a igreja. Exemplo, fazer o convite, fazer o colete, levar a palavra de Deus. Uma vez eu peguei a estratégia na igreja que eu congregava, e eu ficava na porta, e passava uma pessoa, eu dava um folhetim da palavra de Deus: ó, vem aqui que domingo é o culto, domingo é um grande culto, ó, vem aqui, a gente faz isso aí, eu cansei de fazer isso daí. Às vezes, queridos, dá resultado, entendeu? Porque Deus quer, queridos, que nós trabalhamos com diligência na obra dele. Aí, queridos, ele diz: nem o que planta é nada, nem o que rega. É Deus que dá o crescimento, é Deus. Se não for Deus, queridos, que dá o crescimento, não sai do canto. Eles estavam, Paulo estava tirando o foco do homem e colocando o foco em Deus, em Jesus. Vocês não têm que dizer que é de Apolo, que é de Paulo, que é de Pedro. Vocês têm que dizer: aí tinha uma turma lá que dizia que era de Cristo. Essa turma, eu acho que, pegando assim para mim, eu entendendo, essa turma pode ser aquela que diz: eu não vou ficar com o debate de vocês. Quem morreu foi Pedro? Paulo mesmo está aqui. Quem morreu foi Pedro? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Não. Vocês foram batizados no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os crentes estavam carnalmente dentro da igreja. Aí por causa disso daí, gerava contenda. Por que, queridos? Um crente imaturo, ele não aceita a repressão. Um crente imaturo, só ele está certo. Ninguém está certo, só ele está certo. Só ele prega bem, só ele conhece a palavra. Nada está. Queridos, se eu estou falando aqui, queridos, que o apóstolo Paulo escrevendo 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 6 diante por ali, ele fala as qualificações do obreiro, do bispo, do presbítero, do pastor. Ele fala para não colocar neófito, tem que ser um camarada preparado, porque ele vai ter que ensinar a palavra de Deus. E as pessoas que estão embaixo, por você ter o nome de pastor, as pessoas vão esperar mais de você. Mas muitas das vezes, queridos, tem obreiros que é imaturo, tem obreiros que tem idade, mas ele não amadureceu ainda. Ainda é menino, ainda não compreendeu qual que é a chamada dele na obra de Deus. Aí forma contenda dentro da igreja, prega por contenda, prega por vanglória, prega por inveja. Às vezes, queridos, o cristão, eu já vi muito isso já. Se for fulano que vai pregar, eu já vi crente, queridos, se levantar do banco e ir embora porque fulano ia pregar. Isso é desprezar a palavra de Deus. Não é o pregador, não, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse: não colocar neófito. Vocês sabem, queridos, para mim, já concluí, já passou muito rápido, mas já para me concluir, vocês sabem que as igrejas pequenas é tida como os obreiros serem levantados de qualquer jeito. E é verdade, eu já vi camarada já vindo para a igreja pequena, o pastor sem visão, o camarada sem preparo nenhum, entrega uma carteirinha de pastor para ele, e ele sai e vai para o ministério grande. Eu já vi muito isso acontecer já. É por isso, queridos, que para separar o obreiro,
O obreiro tem que ser provado. Capítulo 7 de Atos. Escolhe 7 homens. 7 homens que? Cheios do Espírito Santo. E os homens eram cheios de sabedoria. Qual foi o maior sermão que nós vimos pregar? Desde Gênesis até Apocalipse. Estevão. Olha o sermão que ele pregou. Querido, se eu quero dizer isso aqui, quando o apóstolo Paulo diz que ainda sois meninos, não podemos falar como espirituais. E o apóstolo Paulo, que eles estavam querendo dizer aqui, que não tinha uma profundidade. Tem pessoas que ela fica nadando só no sexo. Ela não se aprofunda nas escrituras. Ela não pega um dicionário para poder entender mais. Ela não pega um livro para poder entender mais. Ela não tem uma Bíblia de estudo. Por que, queridos, nós temos, queridos, que ter humildade para saber que tem pessoas que é preparada para dar ofício, outras não é. Nós temos que ter humildade, como João Batista, queridos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós temos que ter humildade que por aquelas portas ali vai entrar pastor aqui que vai ter mais conhecimento